Olá a todos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional Palavra Viva. E aqui neste devocional você recebe uma palavra de Deus, uma resposta às suas orações, um direcionamento dos céus para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe grandemente o seu domingo. O Senhor, Ele nos deu uma semana abençoada e hoje estamos iniciando mais uma nova semana com Ele. Porque tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é perfeito, tudo que Deus faz é agradável, amém? Então eu te convido nessa hora a orar junto comigo. Vamos consagrar esta semana, que não começa na segunda, ela começa no domingo. E Deus dará grandes respostas a você nessa semana. Deus dará grandes sinais para a tua vida nessa semana. Hoje a palavra vai falar grandemente conosco. Assim eu creio em nome de Jesus. E eu quero desde já declarar que a alegria de Deus na tua vida, ela não será abalada. Ela não será destruída, porque Deus está fazendo uma grande obra em ti, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso eterno Deus, Pai querido. Senhor, nesta hora, Pai, nós entramos na tua santa e gloriosa presença. E eu quero agradecer a ti, Senhor, pela semana que se passou. Uma semana de muito trabalho, uma semana de muita guerra, de muita luta espiritual, mas uma semana a qual o Senhor não chegou atrasado, o Senhor chegou na hora certa, o Senhor cuidou nos mínimos detalhes da nossa vida. Por isso eu te agradeço desde já, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e realizado, Pai. Obrigado pelos livramentos, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu zelo, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Eu sou grato a ti, Jesus, porque tudo que o Senhor faz é bom, Pai. Tudo que o Senhor faz é perfeito, tudo que o Senhor faz é agradável. Obrigado, Senhor, pelas curas que o Senhor realizou, pelas restaurações, pelas mudanças de sorte, Pai. Ah, Senhor, obrigado por cada irmão que tem estado diariamente aqui neste canal, ouvindo a tua palavra, ouvindo a tua direção, Pai. Não sendo apenas uma audiência, mas sendo, Pai, aquela pessoa que quer viver a diferença, que quer viver a transformação. Não é aquela pessoa que quer apenas a bênção, mas que quer o dono da bênção. Por isso, nos ajuda, Pai, ser conosco em nome de Jesus. Eu peço a ti, Senhor, alcança, Pai, no dia de hoje, neste momento, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão nas nossas orações, os nossos familiares, os nossos queridos, Pai. Em nome de Jesus, envia um anjo da cura nessa hora em cada UTI, Pai. Ah, Senhor, e faz uma obra de restauração, faz uma obra de mudança, faz um milagre, Senhor, em nome de Jesus, e que esta semana grandes coisas aconteçam, grandes sinais, prodígios, maravilhas, que a boa nova, Pai, ela seja derramada sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, abençoa, Pai. E eu peço, Senhor, sobre a palavra, Pai, deste dia, fala conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir a tua voz e a tua direção. Por isso, fala, Pai, que os teus servos estão prontos para ouvir o teu falar. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Palavra de hoje, livro de Neemias. Glória a Deus. Aleluia. Neemias. Deixa eu abrir aqui. Se você tiver com a sua Bíblia, pegue ela aí também. Neemias, capítulo 8. Versículo de número 9. Vou ler a partir do 9, amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e choro. Pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Neemias acrescentou, versículo 10: Podem sair, comam bem e bebam vinho doce. Repartam com os que nada têm preparado.
Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a sua força. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Então, todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhe foram explicadas. Amém? Glória a Deus. E Neemias, ele é um livro que mostra o efeito que há quando nós decidimos fazer a diferença. E Neemias, ele foi uma pessoa que lá no comecinho ele era copeiro do rei e ele recebeu uma notícia que tudo havia sido destruído. As casas na sua terra, os muros tinham sido derrubados, os lugares que os familiares haviam sido enterrados havia sido destruído. E a palavra fala que depois de ouvir aquilo, ele chorou e ele lamentou por alguns dias. Mas depois de chorar e lamentar, Neemias ele se levantou e ele foi até o rei. O rei percebeu que Neemias estava triste, que o semblante dele não era o mesmo de sempre. Com isso a gente consegue entender que o astral, vou usar essa palavra, a energia de Neemias era algo que mudava o ambiente. Era algo que transformava a situação. Quando ele chegava, a alegria chegava junto com ele. Só que por conta de tantas más notícias, ele se entristeceu e o semblante dele não era legal. E você já deve ter percebido que há pessoas que passam, irmãos, por lutas muito intensas, por guerras muito complicadas. E essas pessoas, geralmente, elas ficam tristes, elas ficam abatidas, elas ficam abaladas. Em contrapartida, tem outras pessoas que elas permanecem firmes, elas permanecem sorrindo, elas permanecem com brilho nos olhos, com paz no seu interior. E essas pessoas, elas descobriram um grande segredo que o Senhor quer falar para nós nesse dia. A força delas não vem das circunstâncias que elas estão vivendo. As forças delas, elas vêm da alegria do Senhor. E eu quero profetizar na sua vida nessa hora, que hoje o Espírito Santo vai restaurar a tua alegria, a alegria que o inimigo tentou roubar, trazendo más notícias, preparando situações adversas, voltará multiplicada sobre a tua vida em nome de Jesus. Toda a tristeza espiritual, todo o desânimo, todo o peso na alma cairão por terra em nome de Jesus, porque a alegria do Senhor, ela será a tua força hoje, em nome de Jesus. E aí Neemias, né, ele era copeiro do rei, ele servia ao rei, ele pediu autorização para o rei, e o rei foi benevolente com ele. O rei liberou Neemias para realizar a missão que o Senhor tinha colocado no seu coração, de reconstruir os muros da cidade, que a cidade havia sido destruída, havia ficado destruída a cidade. E Neemias, ele foi até aquele lugar e ele estava construindo e conduzindo o povo na reconstrução dos muros de Jerusalém. Foi um tempo grandioso, irmãos, de restauração, mas também foi um tempo de muita oposição, foi um tempo de muito choro. Foi um tempo de muitas lágrimas. Se levantaram 3 camaradas, Sambalate, Tobias e Gésem, que perseguiram Neemias, não queriam ver aquela obra concluída. Tanto é que em um determinado momento, de tanto eles armarem emboscadas, eles levantaram mentiras, falso testemunho contra Neemias. Chegou um momento que Neemias disse: eu não vou me encontrar com você, porque eu estou em uma grande obra e não posso parar. Neemias, ele tinha foco do que ele queria fazer. E ele conseguiu fazer aquilo que estava no foco dele. Quando o povo, né, ouviu a lei do Senhor nesse trecho que nós lemos,
Eles começaram a chorar porque eles perceberam o quanto eles haviam se afastado do Senhor e da sua lei. Mas Neemias ele declarou: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força, é a sua força. E nesse trecho está o segredo. Deus ele não quer que eu e você vivamos uma vida baseada em emoções. Ele quer que a gente viva uma vida baseada em convicções. A felicidade, ela depende do que acontece para a gente ser feliz. Mas a alegria, ela vem de quem habita dentro de você. A alegria que vem do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, ela não é um sentimento. Ela é uma fonte inesgotável do poder espiritual. E essa alegria é o que te mantém de pé quando tudo parece que vai desabar. Ah, Deus é poderoso para fazer muito mais. E sabe de uma coisa? O inimigo sabe que um crente alegre é um crente perigoso. Por isso, muitas vezes, ele tenta roubar a sua alegria através de frustrações, comparações, ataques na mente, situações dentro de casa. Mas hoje o Senhor te chama, Ele te convida para retomar a sua alegria nele. Você pode ter perdido coisas, você pode ter perdido pessoas, mas não perca a sua alegria em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque quando o diabo consegue roubar a nossa alegria, ele rouba também a nossa força. Mas quando você decide se alegrar no Senhor, mesmo chorando, mesmo cansado, mesmo fadigado, o céu se abre, o Espírito Santo renova as suas forças. Eu convido você neste domingo a escolher a alegria como a sua arma espiritual. Não espere tudo mudar para se alegrar, se alegre para tudo mudar. Mude a forma que você se posiciona diante das coisas. Sabe por quê? Porque Deus sabe o que você passou. Ele viu as noites em que você orou calado, com o coração apertado, com o sorriso forçado. Mas sabe o que ele te diz nesta hora? Eu vou devolver a alegria que o inimigo te roubou. Eu vou acender de novo a chama da esperança em ti. Neste dia o Senhor está renovando, Ele está transformando o nosso choro em alegria, o nosso pranto em alegria, porque nós não fomos criados, irmãos, para viver em tristeza. Nós fomos criados para transbordar a presença do Senhor. E essa presença habitando em nós produz grande alegria. Sabe? A alegria do Senhor, deixa eu pegar uma água aqui. A alegria do Senhor, ela é uma força que vem de dentro de nós. E ela não depende, nem deve depender de como o mundo está do lado de fora. A alegria do Senhor, ela é um combustível espiritual para que a gente possa seguir caminhando. O que aconteceu quando Paulo e Silas foram presos? Eles tinham tudo para murmurar, eles tinham tudo para reclamar, mas eles cantaram. Quando Davi foi traído, o que ele fez? Ele adorou. Quando Jesus estava prestes a ir à cruz, ele se alegrou por ver o cumprimento da vontade do Pai. A verdadeira alegria, ela nasce, irmão, da certeza de que Deus está no controle, mesmo quando a gente não está entendendo. Muitas pessoas esperam algo acontecer para ser alegre. Eu só vou ficar alegre, eu só serei feliz quando acontecer isso. Não, seja alegre hoje. Escolha ser alegre, porque essa mudança de atitude muda toda a nossa vida, transforma toda a nossa história. E eu te digo mais algo. A sua força, ela não está no que você tem, nem no que você perdeu ou no que você deixou de fazer. A sua força, ela está na alegria que vem do Senhor. Então declare nessa hora, em nome de Jesus, a alegria do Senhor é a minha força, e nada nem ninguém vai roubar isso de mim, em nome de Jesus. Comenta isso aí nos comentários.
A alegria do Senhor é a minha força. Glória a Deus. Deixa a alegria do Senhor irradiar a tua vida, incendiar a tua vida, renovar a tua história em nome de Jesus. Eu oro nessa hora para que o Espírito Santo inunde o nosso coração e expulse toda a tristeza, toda a ansiedade, que ele traga de volta o riso, o brilho nos olhos e a leveza da sua presença nas nossas vidas, em nome de Jesus. E que você viva o sobrenatural e grandes coisas da parte do Senhor. Amém? Glória a Deus. O Senhor falou com você nessa hora? Compartilhe e envie renovo para alguém hoje. Compartilhe essa palavra com pelo menos 3 amigos nesse dia. E Deus ele vai te abençoar grandemente. Amém? Convido você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever e em breve estou de volta para mais um devocional Palavra Viva. Deus te abençoe.